Olá, eu sou Daniela Silva, sou contadora e head comercial da Fábrica de Contabilidade e quero te dar as boas-vindas à Fabricast, seu mais novo canal de conteúdo de empreendedorismo contábil. A Fábrica de Contabilidade é uma empresa especializada em processamento contábil e fiscal que atua como braço direito dos escritórios de contabilidade, ajudando com produtividade, tecnologia, rentabilidade e capacidade de escala. E para não perder nenhum episódio, siga o nosso podcast no Spotify. Procuramos contadores que querem se transformar na contabilidade digital. Então venha com a gente, porque números parados não fazem história. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Fabricast, seu canal de conteúdo de empreendedorismo contábil. Eu sou Ângelo Machado, CEO da Fábrica, e quero convidá-los para debater hoje sobre um assunto super relevante: gestão financeira na empresa contábil. Como vocês sabem, hoje em dia o contador tem uma relevância ainda mais acentuada no apoio à gestão de negócios, se colocando muitas vezes como o braço direito das pequenas e médias empresas no Brasil. E também não pode fazer isso sem olhar para o seu negócio de forma relevante e perceber que ele não é mais um escritório contábil, e sim uma empresa como as que ele atende. E para poder estressar esse assunto comigo, a gente fazer uma dinâmica super importante, eu trouxe aqui dois convidados muito bacanas que vão aí contar um pouquinho da jornada e quem sabe me ajudar a puxar as orelhas de vocês num bate-papo super bacana. Tá comigo José Luiz Amaral Machado, sócio e atual CFO da Gerencial Auditoria e Consultoria e também um dos investidores da Fábrica de Contabilidade. E com ele, naturalmente, o seu braço direito, a Cristiane Rosa, a Head Administrativo-Financeira, que toca os bastidores da Gerencial, mas também se relaciona com as demais empresas do grupo. Sejam muito bem-vindas ao Fabricast. Prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar esse momento aí. Bacana. Prazer aí, o prazer é meu. Obrigada aí, Fábrica, pelo convite. Vamos lá. Show de bola. Eu que agradeço vocês estarem aqui conosco e a gente poder aí... Mas eu só vou iniciar dizendo que eu não vim puxar a orelha de ninguém aqui. Ah, não? Vamos ficar de olho em mim. Tá. Então tá, pessoal, vocês estão vendo aí que ele não vai puxar a orelha, ele vai só, na verdade, assim, criar uma motivação forte aí na percepção de negócios de vocês. E vamos lá, então. Eu tava comentando aqui na abertura que existe uma necessidade e uma assim, percepção muito importante de diferença de conceito entre você ser um escritório contábil e você ser uma empresa contábil. A gente aqui na Fábrica defende muito que todos somos negócios e merecemos dar certo, né? Então, ter essa percepção de ser empresa é muito relevante. E o Machado já está nesse mercado há muito tempo, né? Desde das primeiras, digamos assim, versões da Gerencial, e provavelmente passou por vários momentos e várias situações, até da própria transformação do negócio de escritório para a empresa. Então, acho que a gente podia, quem sabe, abrir contando assim um pouquinho de forma mais ampla dessa tua jornada. Depois a gente começa a entrar um pouco mais na área técnica aqui. Eu tenho bastante pergunta até para a Cristiane aqui em questão às operações do dia a dia. Bora lá. Eu acho que um dos aspectos assim, mais desafiantes e que em alguns momentos se demanda um pouco mais de tempo para perceber é que, na verdade, a empresa contábil, assim como eu disse, ela é uma empresa, ela é uma organização, ela é uma unidade de negócio. E, como tal, né, ela deve ser observada, ser conduzida, ser tratada, vamos dizer assim, né? Quando ela trabalha, por exemplo, com mais de uma unidade de serviço, por exemplo, processos legais, departamento de recursos humanos, enfim, né? Nós temos necessidade de observar um a um em seus desempenhos. Então, não é mais aquela coisa que era antes, que junta tudo numa panela e vão atender o cliente. Não, na verdade, as transformações nessa meu período de viagem por essa atividade aí foram brutais, né? Sim. Os recursos que surgiram, as ferramentas que surgiram, elas são assustadoramente volumosas, só que vieram
a meu ver, para ajudar, para facilitar, para subsidiar, apresentando dados e facilitando o processo de decisão. Então, volto a dizer, na verdade, hoje não existe mais escritório contábil, existe uma empresa cuja a atividade e meio para se viabilizar como negócio é, sim, a contabilidade, os demais serviços que estão envolvidos no escritório, né? Mas é empresa por si só, né? Bacana. Não, show de bola. Eu acho que tu deste uma percepção muito, muito interessante da jornada, assim. E olhando, assim, para esse cenário que a gente está aqui, inerente aos aspectos sociopolíticos, né, que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo, o que vocês, assim, encontram na operação, do seu ponto de vista de desafios, assim, que vocês percebem dentro de uma gestão de um negócio como esse, e se tem como trazer alguma dica eu sei que não tem bala de prata e nenhum negócio é igual ao outro, e se tem alguma dica que você chama atenção, assim, olhando para a gestão econômico-financeira, vamos começar a estressar por aí, né? Eu vou dar largada e a Cristiane depois me ajuda. Perfeito. Na verdade, não é novidade, é realidade para nós que nós estamos inseridos no meio, um ambiente econômico-financeiro no país hoje diferente, distinto de alguns anos atrás. Isso decorre de situações que eu não vou entrar no mérito agora, políticos, enfim, né? Sim. Mas, na verdade, as empresas foram afetadas como os demais setores da sociedade, aí, né? No dia a dia, vamos dizer assim, nós, na área de operação, lá na frente, na gerencial, o que a gente tem observado um pouquinho é alguma complexidade na área de liquidez, de maneira geral, do mercado. Nós trabalhávamos, por exemplo, com um índice de liquidez um pouquinho melhor. Hoje a gente observa que demanda um pouquinho mais de tempo para entrar no nível adequado. Mas tudo uma questão de relacionamento com o cliente, de bom atendimento, de qualidade. Isso aí ajuda a superar isso aí, né? Isso é o que eu tenho observado. Quer dizer, a empresa contábil também está sentindo e eu percebo a dificuldade por esse canal aí. Não sei qual é a colaboração da Cristiane nesse sentido. Isso é um desafio importante, liquidez, né? A gente tem passado por momentos bem difíceis na economia, né, Ângelo? E isso reflete tanto para nós, no escritório contábil, empresa contábil, como para os clientes, né? Do qual afeta nosso fluxo de caixa, consequentemente, nossas entradas financeiras. Então, a gente vem trabalhando muito isso, os números, a ciclometria da empresa, do qual antigamente a gente tinha um índice um pouquinho mais intenso, né? Um pouquinho maior, e hoje a gente trabalha com uma ciclometria um pouquinho mais apertada, né? Devido a essa dificuldade que a gente vem enfrentando aí financeiramente. Entendi. Então, acho que isso é um reflexo do momento, né, que a gente vem percebendo. E olhando ainda para desafios, do ponto de vista organizacional, para que o contador se coloque como empresário contábil dentro da gestão financeira, assim, que outro aspecto vocês poderiam, assim, chamar a atenção do ponto de vista de que se ele não olhar, ele pode se vir a sentir, assim, dores no corpo, né? Bom, aí tu deu bola picando, eu não vou deixar passar essa, né? Na verdade, é o seguinte, o empresário contábil tem um grande desafio, no meu ponto de vista. Ele enfrenta diariamente ou ser técnico executor da área técnica ou ser empresário, guardar um tempinho para examinar o desempenho dele, né? Sim. Tá? Então, verdade. Esse é um desafio, assim, grande. O papel dele dentro do negócio. Exatamente, tá? Só que um não perdoa o outro, né? Sim. Por isso, esses dois fantasmas passam o dia inteiro brigando entre si, né? Então... Sei bem o que ele está falando. Entendo bem o que ele está falando. Então, o maior desafio, a maior nível de dedicação que o empresário tem que entender e procurar enfrentar é essa segmentação, né? Ele tem que, aos pouquinhos, ir gerando recurso humano próximo de si, para que possa, com eles, compartilhar atividades e dê mais tempo dele pensar como negócio,
e não como um contador fazendo a operação. Essa é a base de qualquer gestão, né? Então, mas eu vejo hoje, eu chamo os dois anjinhos brigando constantemente no dia a dia. E eu acho que o grande desafio está aí, né? Eu sou médico ou sou dono do hospital, né? Esse embora existe o conflito, existiu e vai continuar existindo, né? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que tá caracterizado, tá visto, né? Agora, nós temos uma solução hoje para ajudar o empresário a encaminhar isso aí, que se chama fábrica de contabilidade. Né? Essa veio com que propósito? Com o propósito de pegar se aproximar do empresário contábil e tentar dar aquele apoio, aquela operação para que ele se alivie um pouco da área de operação em si, né? Sim. E se foque no negócio. Deixar o empresário mais consultivo, né, seu Machado? Exato. E, Cristiane, e olhando assim para a parte lá da operação dos dados do dia a dia, porque a gente tem um negócio que eu brinquei esses dias num evento que eu participei, que eu até botei o título, né, da palestra de Empresa Contábil, o melhor negócio do mundo, né? Porque nós temos aí um poder de recorrência, né, no mercado de honorários, que se usa muito no mercado de tecnologia, o LTV, superior a 10 anos, né, de um cliente pagante. Então, isso é muito bom, né? Então, isso dá previsibilidade, né, financeira de entrada, se tu fizer boas escolhas de clientes na tua construção de negócio. Então, como é que você vê essa questão, assim, de desafio organizacional? Assim, olhando para o negócio, o que tu acha que não pode faltar de ferramenta ou de observação ou de organização, até de um plano de contas, para que o escritório realmente comece a se enxergar como um negócio? Assim, acho que seria legal a tua participação, né? Até porque tu entrou nesse negócio mais lá na frente, né? Tu veio de outros mercados, da construção civil, que eu sei, né? E veio parar aqui nesse meio. Então, acho que seria bacana contar um pouquinho dessa tua percepção, assim, que te dá conforto hoje no dia a dia, né? Sim, boa. Assim, Ângelo, nós aqui na Gerencial, a gente tem por prática, rotina e para um bom andamento do nosso negócio, né? Fazer uma reunião semanal. Legal. Né, do qual a direção senta toda segunda-feira, ou seja, para dar início à nossa semana, tanto financeira como organizacional, dos nossos números, dos nossos projetos, para olhar para frente, né, o que a gente está esperando daquela semana e aí conseguir realmente alinhar tanto o nosso financeiro quanto as nossas projeções, né? Perfeito. Então, aqui a gente toma como premissa essa reunião toda segunda-feira para dar início às nossas atividades. Sim. Nessa reunião, a gente traz tanto, o seu Machado pode me ajudar depois, tanto os números de como está andando o nosso fluxo financeiro, né? Sim. Quanto a nossa liquidez do caixa no dia. Perfeito. Então, a gente consegue fazer uma organização, consegue fazer um estudo das questões que estão mais inerentes naquele momento para daí dar uma questão de prioridade, digamos assim. Então, a gente vê assim que a questão do LTV, como tu comentaste, é muito importante. A questão do EBITDA, para nós, é muito importante. Geração de caixa. Geração de caixa, a questão da recorrência, né? Como está a nossa recorrência hoje no mercado, nosso trabalho aqui dentro da Gerencial, como é que está, os nossos clientes. Então, isso para nós é muito importante e a gente vem debatendo aí mensalmente os nossos números, né? Então, Bacana. Eu sempre digo, né? Antigamente se fazia planejamento de 3, 5 anos, né? Eu vejo que hoje o longo prazo é 3 meses, né? Ninguém consegue ver mais que isso. Vou planejar 5 anos, esquece, isso aí não existe mais. Até pelo próprio avanço da tecnologia, né? Muda tudo, né? Aqui a gente planeja semanalmente, né? E faz um encontro mensal, né? Do fechamento do mês e depois faz o trimestral, né? Legal. Daí dá tempo da gente correr, né? Sim. Se há necessidade de correr. Faz o planejamento e faz as revisões constantes, né? Sim. Avaliação, houve desvio, por quê? O que justificou, enfim, né? Até para alertar a área técnica operacional se precisa tomar alguma atitude, né? Exatamente. Aquele empresário que é contador também,
A gente, olha, deixa de ser contador e presta atenção aqui, o que está fazendo A ou B, né? Sim. Com essa provocação, né? Não, tô brincando, mas é Sim, por aí, né? legal. Essa é a contribuição. Legal, bacana, bacana. E vamos virar um pouco aqui para o lado da tecnologia, em relação à instrumentalização hoje de uma empresa contábil, né? Do ponto de vista de gestão. Eu sei que vocês acabam mexendo em várias softwares e plataformas, assim, e o que vocês acham que não pode faltar e o que na verdade, traz conforto operacional até para que esse contador aí, né, se torne um empresário ou instrumentalize o time financeiro dele a trabalhar a favor da empresa no sentido de gerar dados no tempo certo, né? O que vocês recomendam? Não precisa citar softwares específicos, mas assim, o que na percepção assim tem que estar na caixinha de ferramenta aí, né, de vocês? Eu acho que software de gestão econômico-financeira é fundamental. Por ali tu faz a mecânica financeira, cobrança, faturamento, acompanha a qualidade da liquidez, enfim. Isso aí é fundamental. Não dá para abrir mão, né? Não pode faltar. Eu chamo a atenção de uma coisa que aconteceu conosco aqui, acho que é uma semana atrás aí. Poucos dias. Uma coisa assim absurda. Nós nos usamos de plataforma de bancos para fazer as operações financeiras. Tá? E aconteceu um bug, uma dificuldade num determinado banco, que eu não vou citar, e derrubou os nossos sistemas. Tá? Não teve saída, tive que recorrer. Menos mal que a gente tem um relacionamento muito bom com essas instituições, com o banco, que nós conseguimos duplicar a ferramenta de operação com outro banco. Não houve assim, solução de continuidade nisso aí, né? Mas isso aí tem que estar atento também, né? Porque eles vão fazendo a modernização da segurança e, por vezes, a tecnologia que nós usamos não está compatível com a velocidade que eles vêm. Então, a gente, às vezes, até está na frente deles. Sim. E termina o sistema do banco derrubando o nosso sistema, né? Então, isso é uma coisa que tem que olhar também, tem que ter Nós somos dependentes da TI, sabe? Na área de gestão financeira, nós temos um aliado muito forte que se chama TI. De vez em quando a gente pede socorro, porque tem algumas coisas que não têm explicação. E até porque nunca está pronto, né? Sempre vai ter uma melhoria, uma Sim, funcionalidade. Não precisa judiar tanto, né? É super importante, né? A questão da plataforma de ERP dentro de um serviço contábil, como de qualquer outra empresa, né? Ajuda muito e otimiza o nosso trabalho também, né? Porque no momento que tu faz um lançamento de uma informação ali, automaticamente a plataforma já te dá números, já te dá graficamente outras informações que tu não precisa mais fazer manualmente naquela antiga planilha do Excel que antes tu fazia, montar gráficozinha. Sim, que é inseguro até, né? Exatamente. Então, hoje uma boa ferramenta, né, de ERP aí ajuda muito o empresário. Isso é muito caro? Qual é a percepção de vocês de custo para instrumentalizar hoje um escritório contábil? Vocês acham que isso é algo muito relevante ou a gente consegue hoje para escritórios menores ter ferramentas que vão tocar o dia a dia sem precisar fazer um investimento muito massivo, né? Olha, Ângelo, o valor de plataformas aí de ERP, elas variam muito no mercado financeiro aí, Sim. mas tem de todos os preços, todos os custos aí acessíveis, então não acho que seja uma dificuldade para o empresário aí adquirir uma boa plataforma num custo bem bom, assim, e que traga todas as funcionalidades para sua empresa. Acrescente valor no trabalho da decisão dele, né? Sim, só agrega, né? Até porque como é que tu vai escalar um negócio sem ter tecnologia que te ajude a organizar essas informações, né? Exato. Será que tu cobrou todos, não cobrou? Será que... Eu vejo também como isso não sendo um custo, né? E sim um investimento para a empresa. Bacana, acho que, então, assim, a coluna mestre é uma boa decisão de uma escolha de um RP que não só faça o teu dia a dia, mas tenha uma capacidade de acompanhar o teu crescimento, né?
ali evidencia pontos que te ajudam a decidir, né? E conviver com as dificuldades que a tecnologia às vezes gera, que nem o Machado falou aí, né? Às vezes acontece, né? É. Pô, Não, bacana. E olhando assim, então, para essa percepção de postura que ele tem que ter, ou tem que assim, percorrer para se tornar empresário, né? Organizando um processo para que o deixe uma janela de tempo para atuar como empresário e ter tecnologia de gestão como um bom ERP que vocês falaram. De que maneira vocês acham, dentro de uma jornada de gestão econômico-financeira, esse empresário contábil precisa se colocar, assim, né, do ponto de vista de traçar um planejamento, assim, como é que vocês poderiam comentar um pouquinho sobre, vamos pensar num ano, né, o que vocês executam durante um ano para preparar até o ano seguinte, né? Eu acho que seria interessante a gente chegar e tentar materializar aqui para a galera que está nos ouvindo uma dica de siga a seta, vamos dizer assim, né? vamos dizer assim, claro, uma coisa é isso que tu está falando aí, chamando já de empresário contábil, que pressupõe um amadurecimento do negócio. Sem dúvida. Né? Mas vamos lembrar que normalmente os negócios contábeis nascem com o estudante quando está saindo da faculdade lá. Então, os primeiros passos é a sobrevivência na mata, né? Vamos dizer assim. Aí chega um volume, aí ele tem que evoluir. Agora, quem já está, vamos dizer assim, com um volume, com uma escala de negócio já podendo considerar, profissionalmente falando, empresa, nós nos encaixamos da seguinte forma: nós fazemos um orçamento no segundo semestre lá do ano, para o ano seguinte. Final do ano nós revisamos, porque tem algumas coisas que acontecem durante o ano que precisam ser ajustadas. E, como a Cristiane falou, depois a cada período regular lá de mês, 2, 3 meses, nós fizemos uma revisão, né? E sempre tem coisas para ajustar e para criticar e para, poxa, eu me passei aqui e tal, tinha que ter visto isso, né? Isso acontece. Então, com todos os indicadores, nós fizemos o planejamento, né? Se projeta os indicadores e periodicamente nós revisamos, vemos se nós estamos indo no caminho daquela que o GPS indicou ou estamos nos desviando, né? Sim, perfeitamente. Isso aí. A gente tenta fazer o mais assertivo possível, né, seu Machado, para que a gente não tenha no ano seguinte aí algum susto, né, alguma imprevisto, digamos assim. Chegamos a abordar até limites de investimento, né? Por exemplo, né? Olha, vai fazer investimento de... Responsabilidade fiscal. Vai fazer investimento em equipamento. Nós estamos nos orientando por esse limite aqui, ó. Embora de vez em quando se ultrapasse, ou tem necessidade de ultrapassar, mas aí tem o comitê que faz a discussão e justifica. Não, bacana, interessante isso, né? E dentro desse planejamento tributário, financeiro, Cris, os aspectos tributários, eles têm algum tipo de impacto para vocês? Vocês acham que isso gera algum tipo de necessidade, assim, extraordinária em relação... Porque normalmente os escritórios contábeis, eu estou fazendo essa pergunta, ou eles são do Simples Nacional, ou eles são do lucro presumido, né? E como tem uma recorrência de honorários, muitas vezes, se não é muito agressivo o crescimento, vocês conseguem ter uma previsibilidade tributária mais eficiente. Ou tem algo diferente que vocês queiram chamar a atenção, assim, tipo, se ele não pagar os impostos, aspectos de risco organizacional para o escritório? Não, o que pode acontecer é, vez por outra, no andamento do mês, um cliente ter uma decisão de que um projeto que estava em andamento, ele postergou para um mês. Nós já tínhamos, por exemplo, largado na recorrência. Então, a gente tenta adequar para não ter o ônus antecipado do imposto. Mas estando num desses regimes que tu fala, simples ou lucro presumido, nós temos condição de desenhar assim o que deve acontecer mesmo, né? Sim, entendi. Baseado na projeção, claro. Se mexe na projeção, tem consequência direta ali, né? E dentro do planejamento financeiro, Cristiane, uma coisa que eu queria que se tu pode contribuir com a gente, do ponto de vista de organização dos números, assim, o que tu recomenda em termos de
assim, de estrutura de plano de contas, tu acha que é interessante separar por categoria, por grupo? Quais são os grupos que eu acho que são importantes ter para poder enxergar? Acho que seria legal comentar um pouquinho a tua experiência nisso. Aqui na gerencial, não só na gerencial, né? Mas a gente trabalha todo o plano de contas, né? Separando por categoria, né? E por plano de contas. Então, a gente consegue puxar relatórios financeiros conforme as categorias do mês e os sistemas de projeções financeiras, de ações, né, no caso. Então, eu acho que isso é muito importante no momento que tu fizer um lançamento, tu fizer o lançamento correto da categoria, né, para que no final tu consiga ter o teu DRE mais assertivo possível, porque um lançamento que tu faça errado, ele impacta errado no teu DRE, consequentemente na tua projeção financeira. Sim. Então, quanto mais assertivo tu fizer o teu fluxo financeiro das tuas categorias, dos teus lançamentos, mais correto será a tua projeções financeiras, mais correto será os teus números, né? Então, a gente tenta... Por isso, a necessidade, talvez não, essa necessidade de a gente se encontrar... Sim. Né, e bater mensalmente, semanalmente ali, como é que está o nosso andamento do nosso fluxo, como é que tá os nossos lançamentos, para ver o quão correto ou incorreto tá, né, para dar tempo de ajustar. Entendi. E tem um ponto que eu trazer aqui que eu acho que seria interessante ouvir vocês, e a gente percebe isso não só no mercado contábil, mas de forma geral, muitas vezes vamos chamar assim, empresário misturando a pessoa física com a pessoa jurídica no orçamento, né? Não tendo um salário, não tendo uma organização financeira. Que dica vocês poderiam trazer para quem está não só iniciando, mas tocando já uma operação um pouquinho mais robusta, sobre essa percepção relevante de separar, né, o que é sócio, pessoa física, da pessoa jurídica nas contas da empresa? Eu acho que esse é um ponto importante aqui de alerta, né? O empresário hoje, né, a gente vê assim logo no começo, quando a gente já faz uma reunião assim de boas-vindas do cliente dentro da gerencial, a gente já nota que o cliente, ele não sabe, o empresário, ele não sabe que ele tem que separar a pessoa física dele da pessoa jurídica. Então, para ele é tudo a mesma coisa, tanto faz ele pagar de uma conta como pagar da outra, tanto faz. E a gente tenta mostrar para ele a importância de separar isso, né? Uma coisa é a Cristiane, pessoa física, outra coisa é a empresa da Cristiane. Sim. Então, são lançamentos diferentes, são informações diferentes, né? São questões financeiras distintas, né? Completamente distintas. Então, a gente tenta mostrar para ele a importância dessa separação, né? Para ele, tanto fiscal, né? Quanto contábil. Na verdade, aí está caracterizado duas coisas, né? Primeiro, acho que até um processo de educação da pessoa que está na liderança e que faz essa confusão, quer dizer, deixa misturado. Uma outra coisa é a dificuldade, às vezes, se eu não separo, eu não consigo visualizar com nitidez a vitalidade econômica do negócio. Exato. É verdade. Mistura, né? Na hora que eu lanço uma despesa que é minha, na minha empresa, eu contaminei, vamos dizer assim, a nitidez de eu poder identificar o desempenho econômico da empresa, porque eu contaminei, joguei uma coisa que não era da empresa. Sim. Então, eu vejo esses dois prejuízos. Contamina a observação adequada do desempenho ou da vitalidade, até pode não ter vitalidade a empresa. E é um processo de educação, eu acho. Por isso que eles fazem essa missa no início e tal. Né? Quando o pessoal está vindo, olha, tem que fazer isso, conveniente fazer assim. Por quê? Aí eles devem justificar, olha, a empresa tem que ser observada como ela mesma, se está respondendo ou não. Sim, e isso vale para a realidade do negócio contábil também, né? Não tem nenhuma diferença no mercado. Sim. Não, quando eu falo empresa, eu estou entendendo a empresa contábil como uma organização econômico normal. Sem dúvida. Então, até aqui, pessoal, vocês fizeram chamadas em relação a ter uma percepção de postura de empresário na jornada. Então, ele tem que pensar em
em estruturar o seu negócio para ter tempo para pensar como empresário e estudar até mais sobre esse desafio de se tornar empresário dentro de uma jornada. Vocês trouxeram os aspectos que envolvem a necessidade de olhar para a tecnologia, principalmente um ERP que tenha condições, né, não só de registrar, mas de trazer apoio a insights de tomada de decisão. Vocês trouxeram aqui a questão de não misturar as contas pessoais com as contas da empresa e ter uma rotina, né, um protocolo de acompanhamento muito disciplinado, eu diria assim, né, do que está acontecendo com as finanças do negócio para poder crescer de forma sustentável. E olhando agora para o lado do relacionamento com o mercado, assim, clientes e fornecedores, como vocês acham que a área administrativo-financeira precisa se relacionar com esses dois pilares super relevantes, né? Como a gente lida com os clientes, né? E como a gente lida com fornecedores para, entre aspas, tirar proveito dessas relações de forma eficiente no nosso negócio, né? Bom, os clientes, naturalmente, qualquer empresa deve se relacionar com o cliente como uma fonte de vida para ele, né? Uma fonte de vida. E na medida em que eu dou atenção, que eu me relaciono bem, que eu dou satisfação para ele, além disso, ele se torna uma fonte de novos negócios. E se ele está bem atendido, eu posso, quem sabe... Ele é o rei, né? Ele é o rei, tá? Ele é o que manda, né, São Machado? Então, eu acho... Não, e além disso, ele estando satisfeito, eu posso até abrir novas oportunidades de negócio com ele mesmo. Né? Quanto aos fornecedores, nesse mundo aí nós nos deparamos com as coisas mais, assim, especiais possíveis, né? Tem de todo tipo para todos os gostos, né? A gente procura, a Cristiane é muito hábil nisso aí também, ela procura se relacionar super bem, né? E claro que a gente sempre procura negociar no sentido de trazer situações e decisões que favoreçam a nossa ciclometria, por exemplo. Claro. Né? Se minha ciclometria está favorável, tem lá um toquezinho de negócio que mexeu com o fornecedor, não é? Claro. Não aparece de graça isso, né? Sim. Isso é resultado de um trabalho. Sim. Então, para mim, ambas as partes são importantes de relacionamento, assim. Né? Se tem esse exemplo, não sei se tu pode citar outros, né? Não, é perfeito, São Machado. Nós aqui, a gente preza muito pelo bom andamento, né, de comunicação entre cliente e empresa gerencial, né? Então, no momento que tu tem uma boa comunicação com o teu cliente, um bom atendimento, né, uma boa empatia, digamos assim, tudo flui bem, né, Ângelo? Mitiga até a inadimplência, Exatamente, eu acho, né? Tu passa uma percepção de maior importância para o teu cliente. A ponto de ele se constranger se não está em dia contigo, né? Exatamente. Então, se tu faz tudo bem certinho, tu tá dando um retorno para ele, né? Tu tá sendo ali 100%, né? E ele tá inadimplente contigo. Sim. Pô, quando tu vai fazer uma ligação para ele, pô, Cris, aí desculpa, me passei. Então, ele fica envergonhado daquela situação que tu tá fazendo uma ligação para ele, até às vezes por causa de um outro momento, mas como ele tá com aquela inadimplência contigo, ele já acha que tu vai ligar para ele por causa daquilo. E, na verdade, não é. Então, a gente preza muito por isso aqui dentro da empresa, né? O cliente é rei, o cliente é nossa prioridade. Então, a gente tem muito dessa questão, assim, de ouvir e ser ouvido do cliente. Porque como a gente está passando por um momento na economia bastante difícil, né? Então, a gente também tem que entender o lado do cliente neste momento. E a questão com o fornecedor, né? Ele também anda junto, né? Os dois andam junto. E no momento que tu também tem uma boa comunicação com o teu fornecedor, tu consegue negociar prazo, tu consegue negociar um desconto, tu consegue negociar uma carência. Então, os dois têm que andar, os três, né? Empresa, fornecedor e cliente têm que andar sempre de mãos dadas, né? Por um bom andamento do negócio. E nós aqui na Gerencial, graças a Deus, preservamos muito isso. Legal. Eu acredito que vocês devem ter fornecedores que viraram clientes. Sim, Não acontece isso? Claro. Né? Cliente... Ele é um potencial cliente também, né? Às Sim. vezes as pessoas não percebem isso, né?
Muitos fornecedores aqui viraram clientes, e assim como um bom andamento de um cliente indica o outro cliente, que indica um amigo, que indica um parente, Legal. né? Então é uma cadeia, né? Bacana, bacana, pessoal. Quando o papo é bom, ele passa rápido aí, né? A gente já está bem avançado, né? E não percebe o tanto que a gente conversou. E eu queria me direcionar aqui ao fechamento do nosso bate-papo de hoje. Primeiramente, agradecendo por vocês estarem aqui no Fabricast e trazendo um pouco da experiência de vocês. E pedir para vocês aí, antes de se despedirem, darem aí um toque final sobre o assunto gestão, assim, o que vocês podem chamar de atenção aí, de alerta, cada um de vocês, para que os contadores aí, né, que estão nos ouvindo, façam uma reflexão bacana aí sobre essa dinâmica de gestão de empresa contábil. Bom, para mim, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar algumas reflexões com os colegas empresários da contabilidade, né? E destacar aquilo que foi vamos dizer assim, o norte da minha participação aí, né? A gente, como empresário da contabilidade, tem que se esforçar para perceber que nós estamos numa organização que é empresária. O objetivo é ser um negócio. O grande desafio é a gente ter coragem, se esforcem que nós vamos chegar lá de conseguir separar, assim, ou adequar a ação técnica da ação contábil. Eu acho que por aí passa a valorização humana dos nossos colaboradores, o estímulo para que estudem, para que cresçam, que nesse sentido tenho certeza que eles vão se aproximar da gente como empresário, que tem que decidir como verdadeiros colaboradores, trazendo valor e efetividade, né? Eu acho que é por aí, minha missa final é essa aí. Né? Eu agradeço aí, Ângelo, o convite da Fábrica de Contabilidade. Foi um prazer estar com vocês aí nessa manhã. E eu deixo a dica aí para os contadores, para os colegas, né? Porque eu também sou formada em contabilidade, né? Não atuo na contabilidade, mas atuo na área financeira. Que um bom contador, né? Seja parceiro do seu contador, tenha um bom sistema de gestão, analise semanalmente, tire um tempo, né? Para analisar os seus números, esqueça um pouquinho o seu negócio de buscar cliente, de mercado, e sim para analisar os seus números, né? Seja parceiro do teu colaborador, como o seu Machado falou, dentro da tua empresa, que tudo dá certo. Nós aqui fizemos tudo dar certo. Bacana. Obrigado por vocês estarem aqui e o pessoal aí que nos acompanhou nesse episódio aí. Espero que tenha gostado. E se você que está ouvindo a gente e ainda não seguiu o Fabricast, nos siga para não perder nenhum dos conteúdos que vão trazer dicas incríveis para você sair daqui e implementar na sua empresa melhorias constantes. E se ainda não conhece a Fábrica de Contabilidade, venha bater um papo com a gente. Nossos especialistas estão esperando e podem contribuir de forma muito relevante na jornada de profissionalização e acelerar a sua contabilidade digital. Porque, pessoal, números parados não fazem história.